Olá a todos. Eu tava orando agora pela manhã, assim que eu tenho feito todos os dias, né? E hoje eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a, a falar um sonho que eu tive. Na realidade, são dois sonhos, mas eu acho que um tem a ver com o outro e que Deus, ele desperta os seus, ele tem nos mostrado que coisas grandes ainda podem acontecer no meio de tanta, de tanta coisa ruim, de tanta maldade que está acontecendo no mundo. É pandemia, é guerra, são tantas mortes, tantas almas perecendo sem conhecer a verdade, sem ouvir falar do amor de Deus, ou os que ouviram não teve o arrependimento e não tiveram a sua salvação. O primeiro sonho ele foi em 2017. Eu estava num momento de frieza espiritual, no qual eu quis já um tempo da igreja, não de Deus, e sim da igreja, porque eu saí dizendo que eu iria voltar, que eu só precisava de um tempo. Às vezes, Deus ele tem que trabalhar na tua vida, tem um propósito a fazer na vida de outras pessoas, mas ele quer te usar. E às vezes a gente não entende. Hoje eu entendo porque que eu saí há um tempo atrás, e mas eu tô aqui para honra e glória do Senhor Jesus. Só que antes de eu sair, eu tive um sonho. No ano 2017, eu tive um sonho no qual eu estava indo para a igreja e eu saía da casa da minha mãe e eu estava indo para a igreja. Eu sabia que eu estava indo para a igreja, mas na medida que eu saía de dentro da casa da minha mãe, estava tudo escuro, tudo bem escuro, a rua. E quando eu chegava na esquina, que lá tem uma esquina que pega para ir à direita para a igreja e à esquerda vai para outras ruas. Só que nessa esquina tinha uma igreja e era um salãozinho e tinha uma igreja. Só que estava escuro lá também. E quando eu olhava para o lado direito, a igreja ela estava aberta e era o único lugar que tinha luz. A igreja na qual eu frequentava e frequento, né? Ela era o único lugar que tinha luz, isso no sonho. E eu ficava me perguntando, mas por que se aqui na esquina também tem uma igreja, porque só aquela tá com luz? E eu começava a andar sentido a igreja onde tinha luz, que era a que eu frequentava, e eu começava a andar. E na medida que eu ia andando, eu olhava para trás e eu via cavalos pretos com homens vestidos de armaduras, como se eles estivessem numa guerra. Eu não conseguia ver o rosto daqueles homens porque eles pareciam ser, sei lá, do mal, monstros, alguma coisa assim do tipo. E eu não conseguia ver o rosto daqueles homens. Eu só sabia que não era coisa boa. E nisso eu ia andando, em meio à escuridão. Eu só queria chegar onde estava aquela luz. O meu foco era chegar na luz. Só que quando eu chegava na esquina em frente à igreja, eu parava e eu não conseguia mais ir para a igreja. Eu não conseguia mais andar. E quando eu olhava para mim, eu me via de shortinho, de blusinha, de cabelos soltos. Que conhece a minha doutrina sabe que é tudo ao contrário do que eu tô falando. A gente não... E daí eu peguei. E quando eu olhava para a igreja, eu não via mais ninguém da minha geração, do tempo que eu andava na igreja, que eu congregava lá, não era mais ninguém. Tinha muitos jovens dentro da igreja. E eles estavam clamando, dançando na presença de Deus, eles estavam buscando.
era uma coisa muito linda. E eu da esquina, eu conseguia, assim, sentir a presença de Deus, mas eu não conseguia mais chegar dentro da igreja. E ao meu redor só tinha escuridão e esses homens em cima de cavalos pretos. Isso foi no ano 2017. E logo após esse sonho, eu saí da igreja, mas eu saí assim com muito medo por conta do sonho. Eu não sabia o que poderia acontecer comigo. E daí então eu passei por muitas lutas depois. É lógico que logo no início, né, o inimigo trouxe um banquete para mim, né, e para ver se eu ficava ali no mundo. Mas graças a Deus, Deus enviou um anjo para fazer com que eu voltasse para a igreja e deu tudo certo, né? Em 2019, graças a Deus, eu voltei para a igreja e eu nunca contei esse sonho para ninguém. Mas em 2020 foi quando começou a pandemia. E daí eu percebi que aquele sonho ele estava me mostrando que coisas ruins iam acontecer, né? E, eu entendi com aquele cavalo preto, que eu acho que inclusive tem no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que muitas mortes, fomes, né? Mas graças a Deus que tinha um lugar que tinha luz e que tinha pessoas lá que estavam buscando a presença de Deus. E eu vi um avivamento muito grande daqueles jovens dentro da igreja, sabe? E isso foi em 2017, 2019 eu voltei, 2020 começou a pandemia. Agora há pouco começou rumores de guerras, né? Essas guerras que tá acontecendo. E tantas tragédias. Pais matando filhos, filhos matando pai. É tanta tragédia que tá acontecendo. E frieza espiritual na igreja. Membros desistindo da presença de Deus, em vez de se firmarem agora, porque a gente vê que a volta de Cristo ela está cada vez mais próxima. E ao invés de se firmar mais, sai da presença de Deus. E daí, esses dias eu tive outro sonho, quase do mesmo jeito do primeiro, né? Que eu ia para a igreja, só que eu não conseguia entrar. Eu ficava só ao redor da igreja, no pátio da igreja. Mas dessa vez eu me via como uma apostólica, eu estava com vestes apostólicas, mas eu não conseguia entrar na igreja porque era como se lá não fosse, não era mais para mim estar ali, assim. Eu não sei explicar, era como se a nova geração ela tinha que pegar junto, era a vez da nova geração de estar ali. E quando eu olhava dentro da igreja, eu também não via. Eu não via mais os membros antigos, eu vi os jovens. E assim, jovens que a gente não dá nada hoje por eles. Não dá nada. Mas eu vi eles lá. E tinha um que hoje ninguém dá nada por ele. Mas eu via ele como pastor. Ele estava no altar, ele estava no púlpito pregando a palavra de Deus. E aquilo me trouxe, sabe, mais esperança, mais fé para continuar orando pelos jovens, por essa geração que hoje a gente não paga nada por eles. Porque a gente fala tanto do amor de Deus, fala tanto para eles pegarem junto. E só vê eles se afastando mais, cada vez mais. Mas foi uma confirmação de Deus dizendo para não parar de orar por essa geração, porque eles vão ter que passar pela dor, mas é através da dor
É através da dor, das lutas que eles irão ter, que eles vão chegar na presença de Deus. Deus irá transformar eles, e aqueles que ninguém paga nada por eles hoje em dia, eles vão ser semeadores da palavra de Deus, eles vão pregar a palavra de Deus, eles vão falar do amor de Deus. Eu sinto que são os princípios das dores, tudo isso que a gente está vivendo hoje. Mas ainda não é o fim, porque essa geração, os jovens, Deus ainda quer ter um plano perfeito na vida deles. É eles que Deus quer usar. E são eles que vão ainda fazer o grande avivamento na igreja. São eles que vão resgatar mais almas aí fora. E eu creio que nada está perdido. Eu creio que Deus, ele está despertando. E às vezes a gente quer parar, a gente se entristece com alguma coisa, a gente quer parar ali no meio do caminho. Aí Deus mostra, não é hora de parar, é hora de orar mais e mais por eles. Porque no momento certo, eles que vão fazer a obra para mim, né? Para Deus. E é isso, vocês que são pais e são mães, incentivem os seus filhos a ficarem firmes na presença de Deus, a caminharem. Porque o mundo que a gente está vivendo, esses momentos são momentos difíceis, de lutas, de guerra. E é isso, gente. Vamos se firmar mais na presença de Deus. Vamos, os que estiverem limpos, que se limpem mais. Vamos nos purificar mais, né? Vamos buscar mais a presença de Deus, porque não tá fácil. E a gente tem que se firmar, acreditar e confiar. E ter fé, porque Deus, ele sempre desperta o seu povo. Eu confesso que o primeiro sonho que eu tive, eu fiquei bem angustiada. Eu fiquei bem angustiada mesmo, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que veio muitas mortes, né? Muitas igrejas fecharam. Nem todas conseguiram passar por aquele momento difícil de ficar em casa, de ter que orar em casa, de não poder ir para a igreja. Foi um momento muito difícil. Muitas se fecharam as suas portas. Mas Deus abençoe aqueles que permaneceram firmes e que permanecem firmes. A gente não sabe ainda o que ainda está para acontecer. A gente ainda não sabe o que ainda está por vir. Então, é tudo um mistério. Então, a gente tem que se apegar mais com Deus, descer mais na presença de Deus, porque tá tudo um mistério, minha gente. Então, vamos se apegar mais com Deus, descer mais, orar mais e pedir a misericórdia de Deus, né? Para que Deus, ele tenha misericórdia dos seus, para que ele venha ajudar os seus. Então, é isso, que vocês venham refletir nessas palavras. Eu não sei porque eu só senti. Já faz muito tempo que eu guardo esses sonhos, agora eu tive esse outro. Então, hoje eu senti de gravar esse vídeo. E eu não me importo quantas pessoas irão ver. Eu só quero que pelo menos uma sinta. Se uma já sentir, sabe, essas palavras, sentir verdade, sabe, sentir que realmente é de Deus, então, pra mim já basta. Pra mim já basta. A gente tem que falar do amor de Deus, das coisas que Deus faz e daquilo que ele ainda quer fazer. Eu creio que ele ainda irá fazer muito mais, muito mais. E essa geração, ela não tá perdida. Não tá. Eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus ainda tem muita coisa para fazer antes dele voltar. Então é isso, fiquem na paz e Deus abençoe a cada um de vocês.